Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor de História Christian e estamos aqui para dar continuidade às orientações do PET 1. Falaremos agora da semana 4 do PET, semana que tem como unidade temática registros da história, linguagens e culturas. E o objetivo do conhecimento, as tradições orais e a valorização da memória. É um conteúdo muito importante para o estudo da história. O tema principal que a gente vai falar são as tradições orais e a valorização da memória. Então, pessoal, a gente começa a orientação do PET falando que os processos de produção da história, de hierarquização e difusão dos marcos da história, ou seja, os pontos importantes da história, pode ter a presença ou a ausência de grupos da sociedade. Esses marcos são referenciais da memória, do estudo da história. Então, durante os registros da história, produzido pelos grupos sociais, geralmente quem produz esses registros históricos são partes da sociedade que têm um poder maior, seja ele econômico ou até político. Então, muitas vezes, grupos sociais não são representados no decorrer da história. Falaremos também que a escrita, ou documento escrito, não é a única fonte de história. Como nós já falamos nas semanas anteriores, nós temos como fontes históricas, que são os registros que ajudam a compreender os acontecimentos passados da história da humanidade. Nós temos como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções. Então, todos esses são utilizados como fontes para o registro da história. O próximo texto faz uma alusão a uma imagem que retrata uma tradição africana de um povo chamado de griotes. Então, essa imagem aqui, pessoal, é muito emblemática, é muito interessante, porque mostra que naquela região, lá na África, esse povo, os griotes, eles têm o costume de passar os conhecimentos da sua cultura através de contos, de relatos das pessoas mais velhas para os mais novos. Isso é uma forma de perpetuar, propagar e registrar a cultura daquele povo e difundir para as gerações posteriores. Observaremos aqui também um esquema muito interessante, onde a gente tem aqui a forma com que o historiador interpreta a história. Dentre elas, nós temos a fonte oral, que geralmente é um testemunho, transmitido oralmente de uma geração para outra. E aí eu gostaria de dar como exemplo, como fonte oral, contos, causos, lendas, ou até mesmo aquela receita caseira de bolo, de biscoito, de culinária, que a mãe passa para a filha, ou aquele fazer artesanal que o pai passa para o filho. Então, tudo isso é uma fonte histórica que vai preservar a cultura daquela família, daquela geração. E através desses relatos, nós temos a preservação da memória, onde o historiador consegue, através dessa fonte oral, estar registrando os acontecimentos culturais de uma determinada cultura. Bom, vamos agora para as atividades. Na questão número 1, aponta que uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Então ele faz essa pergunta. Uma entrevista ou seja, o relato de uma pessoa, e ela representa uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Então vamos voltar naquela célebre frase do historiador, que fala que na história não existe verdade absoluta, e sim versão. E o historiador ele utiliza de diversas fontes históricas para elaborar a versão mais semelhante à realidade. Então, vamos para a questão número 2. A história se faz com documentos escritos quando existem.
mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espada de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que pertence ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Esse texto é de Lucien Febvre, é um importante historiador. E é um texto muito rico, pessoal, porque ele aqui traduz o espírito da história, que é realmente estudar, pesquisar, relatar todos os acontecimentos culturais, sociais, econômicos, políticos da história da humanidade, dos homens, a cultura que o homem viveu desde o surgimento do homem na face da Terra até os dias atuais. Então, a citação expressa a ideia de que as fontes históricas, então a gente tem que se basear em fontes históricas. O que é fontes históricas? Na letra A, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada, ou seja, variável. Letra B, possibilita ao pesquisador a interpretações das ações humanas no decorrer da história, pois tratam-se de documentos escritos oficiais? Letra C. Representa uma maneira de organizar os fatos históricos na linha de seu tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem? E a letra D. Proporciona ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta? Então, marquem a alternativa que vocês acham que seja correta. A número 3. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. De Jacques Legoff. Então, de acordo com a frase acima, as fontes históricas são: letra A, representações das mudanças geográficas que ocorrerão no mundo, documentação apenas escritas deixadas por antepassados, entendidas como registros de uma única versão da história, ou utilizadas como evidências do passado humano. Então, vamos para a questão número 4 agora. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Então, vamos falar novamente sobre a cultura dos griotes, os contadores de história da África Antiga. Até hoje, os griotes seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares, todos esses termos caracterizam o papel dos griotes, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo, hoje em dia, a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Esse texto foi retirado de um texto maior deste site aqui sobre aventuras na história. Bom, a partir do texto, apresente as contribuições dos griotes para a história da África. Então, produz um texto aí, de acordo com o que você leu e entendeu aqui sobre a importância dos griotes para a cultura africana. Ok? Então, finalizamos assim a semana 4 e gostaria de finalizar com essa frase aqui. Vamos continuar firmes no caminho que leva à aprendizagem. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.